É engraçado. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na Seara de Jesus. Agradeço muito ao Rui. Eu tenho muito contato com a Bia, que eu não havia ainda. E a gente sempre vai conhecendo novas pessoas. Hoje eu conheci a Carol, uma simpatia, né? Então, fico muito feliz de estar junto a vocês, tá? Não se admirem, porque apesar da gente estudar o Evangelho constantemente, né? Eu ainda preciso de uma colinha, porque às vezes passa batido alguma informação, não é fácil. Pois bem, hoje nós vamos bater um papo sobre um capítulo do Evangelho que às vezes, quando a gente está lendo, principalmente se a gente está lendo seguidamente, ele passa desapercebido, porque é um capítulo pequenininho, né? E quando você começa a lê-lo, dá a impressão de que ele está sendo direcionado apenas aos apóstolos, né? Porque trata de uma passagem que está também, falamos tanto aqui no Evangelho de Mateus, ele está no Evangelho de Mateus, é colocado naquele sermão dos 12 apóstolos, né? Que foi uma orientação que Jesus deixou para que os apóstolos seguissem quando ele desencarnasse, quando ele não estivesse mais entre nós. Então, o tema é: dai de graça o que de graça recebestes, né? Porque ele fala assim: curai os enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai os daimones, de graças recebestes, de graça dai. Então, como ele disse que era uma orientação para os 12 apóstolos, a gente fala: opa, isso não é comigo, né? Isso não é comigo. Muito pelo contrário, se nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus, nós somos seus apóstolos, né? Apóstolo quer dizer seguidor. Se nós cremos em Jesus e estamos seguindo o que ele nos diz, essa lição também é para nós, não é? Então já começamos a abrir um pouco o leque do que esse capítulo está querendo nos dizer, certo? Pois bem, quando Jesus coloca esses verbos no imperativo, né? Curai, purificai, erguei e expulsai, é realmente uma ordem, né? Sempre que a gente vai dar uma ordem, a gente não faz o verbo imperativo, da mesma forma ele o fez, que era para ser aplicado a todos os doentes, aos enfermos, mas não só os enfermos de corpo, eram os enfermos de corpo e de alma, né? E aí a gente estudando, né, 2000 anos estudando, é pouco, a gente consegue fazer uma interpretação mais abrangente, seguindo uma ótica espiritual, ou uma ótica espiritualizada, né? E a gente sempre vincula em todos os ensinamentos de Jesus essa visão que ele nos deixou de amor e caridade. Então, quando a gente faz essas observações, o curar, purificar, erguer e expulsar está muito mais relacionado às questões de aperfeiçoamento das nossas emoções, todos eles. Então, quando a gente tem que obedecer esses imperativos, a gente tem que pensar muito mais, não só no corpo, ou principalmente o corpo, mas nas suas emoções. Pois bem, aí mesmo esta capacidade, né, de expulsar os daimones,
naquela época havia muitos, imaginem, né, se hoje a gente ainda tem, imagine há 2000 anos atrás, né, como espiritualmente falando, as pessoas eram muito atrasadas, né, eram muito brutalizadas, então havia muita obsessão, né? Quem já assistiu ou leu livros da época de Jesus, vai ver que tinha muitos, como se diz, aleijados, atrofiados, mancos, mas eram todos causados por obsessões, né? Por isso que esse termo expulsai os daimons, na verdade, era você fazer o nosso famoso passe de desobsessão, né? Para realmente eliminar aqueles irmãos que estão acompanhados ali. Obviamente não querendo me comparar a Jesus, nunca. Sou um grãozinho de areia, né? Mas só que com o poder que ele e os seus discípulos diretos, digamos assim, tinham, este poder de desobsessão era muito grande. Então ele ordenou que eles se espalhassem e fizessem esse trabalho, né? E até mesmo este trabalho, ele requeria muito mais um trabalho de convencimento, né, de limpeza mental, né, paciente, com constância, selecionando os próprios pensamentos do irmão. Porque não adianta, até hoje é assim, né? Se você faz uma desobsessão em algum irmão e ele continua com as suas mesmas fraquezas emocionais, com os mesmos desvios emocionais, vai voltar, não existe mágica. Não existe mágica. Da mesma forma, havia necessidade também dessa orientação no desenvolvimento do irmão, tá? Para nós, hoje em dia, a gente até reconhece que o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que consegue fazer a sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para controlar as suas inclinações, tá? Por isso que a gente hoje tem um pouco mais de esclarecimento no controle dessas obsessões, né? E graças a Deus o nosso plano astral hoje está menos denso do que era naquela oportunidade, né? Bom, pois bem, voltando ao tema, esse tema, dar gratuitamente, o Jesus direcionou para os apóstolos, porque ele sabia que eles seriam objetos de grandes tentações, né? Eles seriam provocados de tudo quanto é forma para comercializarem esses dons que eles tinham, não é? Receber pagamentos para ir curar o filho de uma pessoa mais abastada, receber convites para viajar mundo afora, como aconteceu, né? Quem ouviu as pregações de Paulo e tudo mais. Então todos seriam provocados. Então ele deixou isso bem claro. Deus não vende suas bênçãos. Você tem que saber domar as suas emoções para não cair nessas tentações. Pois bem, e nos dias atuais? A gente pode perguntar, o que devemos dar de graça aquilo que recebemos de graça? Primeiro, a gente tem que ter em mente que toda doação, seja ela qual for, ela tem que ser espontânea, sem exigência nenhuma. Não adianta eu dar palavra até a caridade em dinheiro, se você fizer pensando na recompensa que você vai ter depois, já anulou todo o mérito, né? Olha, eu vou pagar não vou nem falar em dinheiro, vou pagar um lanche para esse coitado que está me pedindo,
porque eu sei que lá no céu eu vou construir mais um tijolinho na minha casa. Pronto, já foi. Perdeu o tijolinho e algum que já estava lá. Né? Então não é assim. Então a gente tem que realmente se predispor a doar, predispor a oferecer aquilo que nós temos e ofertar, sem tentar receber nada em troca. Mesmo porque qualquer tipo de recompensa ou reconhecimento, se você não tiver cuidado, lembra da lição que Jesus passou aos apóstolos, pode nos levar ao orgulho e à vaidade. Isso, não estou falando em valores monetários, em pagamento monetário, mas quando você faz algum bem e você fica esperando o reconhecimento, estou legal aqui na fita, né? Vou deixar aqui o meu presente e vou ser reconhecido. A minha vaidade, né? Enche aqui o peito de pomba, né? Opa, estou bonito na fita. Não é assim que funciona. Então, além de você não colocar o seu tijolinho lá na sua casinha, você vai tirar alguns, né? Por esses maus pensamentos. É lógico que aqueles talentos que você adquire com os seus estudos, com os seus esforços, tem que ser cobrado. Isso faz parte do seu mérito, né? O bem material, ele é importante, principalmente na sociedade que nós vivemos atualmente, né? O que a gente sempre combate é o apego a esse materialismo, né? E o que a gente faz com esse dinheiro, né? Eu até brinco bastante, ninguém reclama de você ganhar dinheiro, porque todos nós já fomos ricos em alguma encarnação, ou somos ou vamos ser, porque nós precisamos aprender a lidar com essa energia do dinheiro. O dinheiro, quando muitas pessoas falam, o dinheiro não é mal, não é ruim. A gente tem que saber trabalhar esse dinheiro. Uma coisa é você ter dinheiro como tio Patinhas, né? Avarento, querer dormir em cima das suas moedinhas. Outra coisa é você ter dinheiro e trabalhar, desenvolver para o auxílio da comunidade, para o auxílio de outros. É completamente diferente essa energia. Pois bem, esses dons que nós recebemos, eles são para o nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento, né? Pois bem, e o que a gente recebeu de graça? O que nós recebemos de graça? Várias coisas, e a gente acaba passando despercebido. O nosso corpo físico é um dom que nos foi dado. Foi um veículo que transporta o nosso espírito para esse nosso trabalho de aperfeiçoamento. Acredito que não são todos que agradecem todo dia pelo corpo que tem. Muitos não gostam do corpo que tem, né? Estou mais barrigudinho, sou baixinho, sou magrelo, sou gordinho. Muita gente não gosta, mas é aquele corpo que lhe cabe. E é esse corpo que você tem que agradecer. Quando você desencarnar, vão perguntar o que fizeste do corpo que lhe dei, né? E você vai ter que responder como cuidou. Eu cuidei bem, enfeitei, cheio de tatuagem, está todo bonito. Mas não é só isso, como ele está saudável? Será que ele está bem cuidado? Né? Como é que ele está preparado? Né? Porque às vezes você está ainda jovem, mas já está todo... Exatamente. Falta zelo e responsabilidade, né? Outras coisas que a gente dá, principalmente pensando no papel do espírita, do espiritismo, a mediunidade é um caso muito discutido, né? Sobre cobrar a mediunidade que se tem, completamente fora de questão, porque a mediunidade é um dom que foi lhe dado para você ser um
um veículo de transmissão com plano superior. Já viram aqueles, não fazendo crítica a nenhuma religião, a nenhuma, longe disso, apenas um exemplo bem caricato mesmo, bem grosseiro. Aqueles papeizinhos em poste, trago o seu amor em 10 dias, curo de tosse, efizema, pneumonia e tudo mais, trato AIDS, câncer, calvície e dor no cotovelo, né? Através da colaboração de um irmão não sei qual. E tem pessoas que vão lá e pagam. Primeiro, as duas partes estão erradas. Primeiro, a pessoa que está oferecendo esse tipo de serviço, que não é nem ele, não é dele. Ele nem sabe quem está do outro lado, pode ser qualquer um, ele não sabe. Segundo, o irmão que está pedindo, ele acha que não tem necessidade, ele não tem mais a obrigação dele mesmo fazer os seus pedidos, né? Ele está transferindo a responsabilidade para alguém, né? Poxa, vou lá, dou sei lá quanto, R$100, a pessoa vai rezar por mim, orar por mim, pedir por mim. Oi? O que eu estou fazendo? Né? Então, perde-se toda a noção, a responsabilidade do que se pede, né? Pois bem, e nós recebemos outras coisas que a gente, como é que se fala? Que a gente deixa passar batido. Por exemplo, quando Jesus fala, curai, nem todos nós temos o dom de colocar a mãozinha em cima de alguém e essa pessoa melhorar. Alguns têm esse dom. As mães presentes que o digam. Todas as mães, com certeza, quando seu filho estava com febre pequeno, colocou a mãozinha na sua testa pedindo a Deus que aquela febre passasse. Tenho certeza disso. E com certeza muitas conseguiram. Muitas conseguiram. Porque ela depositou ali todo o seu amor. O amor cura. O amor é um dom que recebemos e a gente pode usufruir e dar, e ele não acaba nunca. E ele cura. Então, quando a gente está toda a nossa disposição para um irmão, ele com certeza será beneficiado. Outra coisa, quando ele fala erguei os mortos, vocês não conhecem ninguém aí que é um morto-vivo, que anda já derrotado, tem medo até de levantar a mão, senão puxam ele? Pessoas que andam, parece zumbi, a pessoa já anda completamente acabada. Esse é o nossos mortos de hoje, que a gente tem que revivê-los. Esses são os mortos que a gente tem que erguer, né? Não é aquele que já está enterrado, são esses que estão perambulando e a gente não dá a devida atenção. Quando Jesus diz, purificai os leprosos, felizmente nós não temos mais tantos leprosos andando pelas ruas, mas todos os enfermos, o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? No mínimo, uma boa prece e auxiliar naquela limpeza do ambiente desse irmão. Só isso já vai dar um up na vida desse cristão. Quando ele fala expulsar os daimons, da mesma forma, nós não temos mais tantos irmãos obsediados andando. Aliás, temos, mas não tão
caracterizado como antigamente. Mas com certeza você encontra um irmão que está totalmente arrasado, para baixo, desanimado. Às vezes você num ônibus, num local qualquer, você vê a pessoa. Sabe quando você encontra alguém e você sente um arrepio? Então, o que você pode fazer por ele? Você pode fazer a sua prece novamente. Mentaliza aquele irmão, a figura dele. Emana para ele todo o seu amor, todo o seu cuidado, todo o seu carinho. Esse é um dom que você tem. Esse é o dom para você elevar esse irmão. Eu trabalho num pronto-socorro. Não sou médico. Mas ontem eu estava resolvendo um problema dentro da sala de emergência e chegou um paciente que estava com parada cardiorrespiratória. E aí tem todo um protocolo, a equipe teve uma atuação brilhante. Ficaram 20 minutos massageando um senhor. É um trabalho intenso, se vocês nunca presenciaram, é uma coisa ao mesmo tempo triste de se ver, de uma emoção tamanha, pela vontade que todo mundo ali está demonstrando para resgatar aquele irmão. Esse irmão que estava sendo massageado parou mais 3 vezes depois. Todo mundo se cumprimentou, tal, parou, foi entubado, parou. Infelizmente ele foi a óbito. Todos ficaram consternados, né, porque foi um trabalho intenso. As pessoas transpiram pelo esforço. E aí, quando todo mundo já estava terminando, 2 ou 3 integrantes da equipe chegaram na cabeça da maca e colocaram a mãozinha na fronte do irmão, fizeram uma pequena prece e você fez um bom trabalho, você chegou até aqui, né? Nós fizemos o nosso bom trabalho também, mas chegou a sua hora. Eu fiquei avaliando aquilo, eu comecei a suar pelos olhos de uma forma que estava muito emocionado. É esse desejo que a gente tem que ter. É essa vontade de ajudar, de você ir para cima. E é isso, essa sensação, esse sentimento que a gente tem que empregar quando a gente quer auxiliar alguém. Essa garra, essa gana, fazer o seu melhor, isso que a gente tem que pensar. E pensando nisso, o que a gente também tem que transborda da gente, nosso sorriso, nosso ombro amigo, um abraço, olha que coisa maravilhosa, ouvido, tempo, não dê dinheiro, dê tempo. Olha que coisa valiosa que nós temos. Muitas pessoas precisam apenas sentar. Eu sou um mineiro, e mineiro gosta de conversar e de café, né? E pãozinho de queijo para acompanhar. Vamos sentar e tomar um café e conversar? Não tem como a pessoa não melhorar. Só o fato dela pôr para fora, dela despejar aquilo que lhe está corroendo, já vai ajudá-la muito. Mas quando eu digo conversar, não é a pessoa estar falando e você olhando, ó avião, não, é olho no olho, dar atenção.
querer ouvir, querer saber o que esse irmão está passando, o que eu posso fazer para realmente ajudá-lo. Às vezes ele quer um abraço. Posso te dar um abraço? Mas não é aquele abraço de tapinha. Aquilo é para quando você está com tosse, né? Criança para fazer capotagem, não é isso. É aquele abraço, coração com coração. Sabe como é coração com coração? Lado esquerdo com lado esquerdo. Esse é o abraço. Forte, com pressão, renova, faz a pessoa... Parece que ele dá um... Não é porque você está apertando ele não, porque ele está recebendo um sopro de vida. É maravilhoso, façam isso, é maravilhoso. Um ombro amigo. Todos nós de vez em quando precisamos chorar. É bom chorar. Eu choro até em comercial. É bom chorar. Sabe, só que às vezes tem pessoas que têm um certo receio. Então você tem que pegar essa pessoa, acarinhar e pôr aqui, ó. Cara, estou aqui do teu lado. Meu ombro, tem aquela música antiga, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E é assim, para a pessoa desopilar, está engasgado, ele precisa pôr para fora. Né? Então, saber ouvir, né? Nós homens aprendemos muito isso, saber ouvir. Quem é casado sabe, né? A gente sabe muito ouvir. Só ouve, né? Mas é isso que elas querem. Estou brincando, mas no geral as pessoas que estão querendo ouvir, eles não querem conselho. Eles querem que alguém os ouça. Querem que alguém os ouça. Ele pode estar falando a maior barbaridade, mas naquele momento não dê conselho. Não vai adiantar em nada. Deixa ele desabafar, deixa ele pôr para fora. Esse é um dom maravilhoso que todos nós temos e poucos cultivam. Né? Melhor seria que todos, além de cultivar o dom de ouvir, também ter o dom de aconselhar, de falar. Mas o aconselhar e falar não é o imperativo que Jesus falou, vai lá e faz assim. Não. Com carinho, mostra os ângulos da dificuldade, que às vezes a pessoa fica cego e não vê, você de fora consegue observar. Então tudo isso são coisas que estão ao nosso alcance e a gente pode estar ofertando, são nossos dons divinos. Esse é um dom que a gente tem, que a gente pode colocar em prática. Para encerrar, eu tenho tempo, né? Tem mais 5 minutos. Opa, dá até para cantar. Então a gente pode utilizar todos esses atributos, esses dons que eu estou falando, mas a gente deve lembrar de uma coisa muito, 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 muito importante. Quando nós reencarnamos, a nossa família, ela é propositadamente preparada. Você está lá no núcleo espiritual, junto com os seus entes afins, e vocês se planejam em reencarnar todos juntos para se ajudarem. Aí os dirigentes espirituais, nossa, que bênção aquela família toda unida. Aí ele vai pegar um irmãozinho aqui, todo atrapalhado, e vai colocar lá no meio daquela família. Aí ele reencarna, aí você tem a sua família, um irmão que é a ovelha negra, e você reclama que aquele irmão
é um desajustado, ele é totalmente diferente, ele é um errado. Esse irmão, lembra até uma passagem de Jesus, eu não lembro qual que ele fala, eu não vim curar os sãos. Eu não vim curar os sãos, eu vim curar os doentes, os que precisam. E esse irmãozinho que foi colocado ali é o doente. E ele foi colocado nesse seio familiar bonito para que você seja exemplo, para que você seja modelo, para que você o fortaleça, para que você também oriente da melhor maneira possível aquilo que está ao seu alcance, não na obrigação. Então, isso é importante. Lembrar que no nosso seio familiar, no nosso meio familiar, às vezes a gente não dá a devida importância, né? Eu tenho uma família muito grande, e eu estava pensando, outro dia eu fui e falei com meu irmão, eu falei, caramba, faz tempo que a gente não conversa, a gente se encontra nas reuniões familiares, e aí é muita besteira, quem tem família grande sabe, fala-se de tudo e de nada, né? Muita bebida e tal, mas conversar, aquilo que eu estava falando antes. Poxa, como é que você está? Como é que está lá a empresa? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está? A gente não conversou, né? E às vezes, não é por querer, porque ele não é o desajustado, ele não é a ovelha negra, é pelo nosso tempo. Imagina então se ele fosse um irmão que era todo desajustado, errado e tudo mais. Aí eu nunca mais iria vê-lo? Que história é essa? Né? Então a gente tem que prestar atenção, né? Trazer esse círculo familiar para debaixo dos nossos olhos, darmos a devida atenção àqueles que estão precisando. Óbvio que não vamos esquecer os demais, mas tem aquele que a gente sabe que precisa do nosso carinho, do nosso amor de uma forma diferente, tá bom? Eu acho que deu para vocês captarem o que eu queria dizer, né? Fico muito feliz. O fato de ninguém ter dormido já me dá um alento, né? Ficaram todos acordados, firmes e fortes, então eu fico feliz por isso, tá? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço os ouvidos de vocês, que é um dom maravilhoso, e espero uma próxima oportunidade a gente conversar mais um pouco, tá bom? Um grande abraço no coração de todos e um beijo grande no coração. Pronto, Rui, era isso.